Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Estão todos bem, né? Então, mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus, para celebrarmos ao Senhor, para adorar o nome do nosso Deus. Irmãos, eu estou passando aqui para a gente fazer mais gravando este vídeo, né? Para mais uma aula, né? Mais um dia de escola dominical, apesar da distância, né? Como a gente já falou, tem bastante saudade de estarmos lá para a gente estar conversando, debatendo junto. Mas de qualquer forma nós devemos estar sempre adorando ao Senhor, né? A Bíblia fala que em todo tempo devemos estar buscando a Deus, adorando ao nome do nosso Deus. E vamos então estudar um pouquinho. E o Senhor, essa semana, colocou no meu coração uma palavra, e inclusive nós fizemos a leitura dela no culto de quinta-feira, né, que é o Salmo 134. Salmo 134 é o Salmo de Davi. E ele escreveu esse Salmo, o contexto dele, ele foi está lá em 1 Samuel 21, do 10 ao 15, quando Davi estava fugindo, ele ainda não era rei, ele estava fugindo de Saul, e ele vai para a terra dos filisteus, né? Ele foi para Gate, na terra dos filisteus, e ele foi pedir ajuda lá pro rei Aquis, que era o rei dos filisteus, ou seja, inimigo do povo de Israel. E só que na Bíblia, se você pegar no Salmo 34, ele fala do livramento de Abimeleque. Abimeleque é um título, assim como era César, como hoje é Papa, enfim, então a gente vai falar Abimeleque, mas é o rei Aquis, o nome dele do rei era Aquis, que Abimeleque quer dizer meu pai é rei, tá bom? Só para a gente identificar. E na ocasião, é até interessante, eu convido você a ler lá 1 Samuel 21, do 10 ao 15, dessa história. Davi chega, né, perante o rei, aí os servos do rei vão anunciar que Davi estava lá, e eles anunciam que é aquele que na qual Saul tinha matado 1000, mas Davi tinha matado 10.000, 10 milhares. E Davi percebeu que eles tinham falado isso, e ele ficou com medo. Ele falou, nossa, eu sou inimigo, estou vindo aqui pedir ajuda, e ele vai falar que eu matei muito mais do que Saul, então eles vão me matar. E como Davi já estava lá, Davi se fez de louco, e a Bíblia diz que ele até babava. Imagina Davi se fazendo de louco e até babando. Então ele também, olha outro atributo de Davi, ele era um bom ator. E o rei, ele falou assim, vocês estão trazendo um louco para mim? O que é isso? Mandou ele embora. Ou seja, livrou das mãos dele, e Davi entendeu que era um perigo de morte, porque Davi já estava conhecido como um valente, como um guerreiro. E ele atribuiu essa estratégia ao Senhor. Ele atribuiu isso, e ele adorou a Deus e louvou ao Senhor com esse salmo. Então eu queria falar um pouco desse salmo. Irmãos, eu fiz um estudo, tentei fazer por vídeo, para a gente estar escrevendo, e, enfim, uma técnica de estudo que é bem interessante, mas infelizmente eu estou gravando pelo celular, eu não tenho os recursos necessários para ficar com bom entendimento, né? Não deu para passar direito. Eu estou mostrando para vocês aqui, tá vendo o estudo que eu fiz. Eu escrevi na Bíblia, tudo certinho, escrevi a Bíblia, o texto, aliás, no papel, e aqui eu fiz as anotações, e depois eu vou estar disponibilizando também essa folha para quem quiser, que é muito interessante, tá? Muito bacana. E aproveitando essa técnica, a gente vai ensinar ela no discipulado. Vai ser as primeiras aulas, que vai ser como ensinar a Bíblia.
E nós vamos estar aí passando essa técnica, que é muito legal, a gente aprende bastante, é uma coisa bastante simples, mas é maravilhoso, tá? É muito bom mesmo. Então, convido você que não se inscreveu a me chamar no zap aí, mandar um recadinho, procurar a Tati, para o pastor Luiz Mar, você que não se inscreveu, para fazer o discipulado, para estudar junto com a gente, que eu tenho certeza que só tem a agregar e abençoar as nossas vidas, amém? Então vamos para o estudo aí. Salmo 34, eu estou usando a minha versão, é a revista Almeida, tá? Revisada, revista e atualizada do Salmo 34, tá bom? Vamos lá. Busquei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei o Senhor comigo a todos, a uma lhes exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor ouviu e os livrou de todas as aflições. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e os salva salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Palavra maravilhosa. Davi já escreveu esse salmo depois de um grande livramento que Deus deu para ele. E aqui, irmãos, essa forma de estudo que a gente vai estar passando para vocês nos traz muita clareza, nos ajuda e muito a entender, quando a gente faz as conexões ligando as palavras e tal. Então, primeiramente, vamos identificar aqui, mais uma vez falando, eu estou lendo da revista Almeida, da versão Almeida, revista e atualizada, tá bom? No versículo 13, eu estou identificando as palavras que são menos conhecidas, tá bom? Fala, refreia a língua do mal, refreia, tá? No significado que no original quer dizer vigiar, manter fechado, conter, tá bom? Refrear. E também na última palavra lá, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Dolosamente quer dizer enganar, trair, tá bom? Irmãos, fica com a Bíblia aberta aí que nós vamos estar passando versículo por versículo, tá bom? No versículo 16, falando extirpar da terra a memória. A palavra extirpar quer dizer eliminar, extinguir, ok? No 21, está lá infortúnio, quer dizer maligno, infeliz, que tem calamidade, adversidade, ok? Então o infortúnio matará o ímpio. Irmãos, vamos pegar todo esse texto do 1 ao 22, e se você grifar aí a palavra Senhor, ela aparece 16 vezes. Então, nesse texto, o Senhor, parece até uma redundância, é o mais importante.
é o que ele faz, o que ele livra, é as características, o que ele ofereceu, o que ele oferece. Tá? Então, tem que estar muito atento, né, quando a gente vai fazer um estudo, no que na quantidade de palavras repetidas. Então, você dá ênfase e você vê o que ele está querendo dizer. Tá? Então, fala o Senhor, os seus atributos, o que ele faz, ok? E também fala do homem bom, se você prestar atenção aqui, né, do cristão, do justo, né, aquele que tem Deus no coração, e também do homem mau, o ímpio, ou o injusto diante dos olhos de Deus, tá bom? Então eu grifei a palavra Senhor, né, cada um de uma cor e tal, né, mais uma vez eu falo, vamos participar do discipulado, que a gente vai estar ensinando essa técnica aqui, vocês vão ver como isso nos dá clareza, como isso nos ajuda a entender cada parte da Bíblia. Então, Senhor, vamos lá. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Vamos pular direto para a gente ganhar tempo, irmãos? Eu vou pegar as atribuições do Senhor. Tá? Então, lá no versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Tá? Então, a palavrinha acolheu, eu grifo aqui, o Senhor ele é nosso acolhedor e Ele livra de todos os medos. Tá? Então, eu escrevi essa atribuição do Senhor. Tá bom? Então, eu encontrei aqui também, contemplai e sereis iluminados, ou seja, o Senhor ilumina. E no versículo aqui, 5, tá? E vosso rosto jamais sofrerá vexame, ou seja, o Senhor nos honra, Ele não vai nos deixar envergonhados. Continuando aqui no 6, clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as tribulações. O Senhor nos ouve, olha que maravilha, e Ele nos livra de todas as nossas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor nos dá segurança, Ele nos garante, o anjo dele acampa, então Ele nos dá segurança. Mais uma palavra aqui que a gente anotou aqui. Continuando aqui no versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta ao que o teme. Então o Senhor, Ele nos dá provisão. Opa, irmãos, eu pulei um pedacinho aqui, vamos lá, vamos voltar aqui no versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então o Senhor, Ele é bom, Ele nos dá refúgio, né? Aí a gente viu aqui no 9 que a gente falou, temei ao Senhor vossos santos, pois nada falta aos que o temem. Então Ele é Deus de provisão. Marquei aí, anota aí, provisão, os atributos do nosso Senhor. Tá? Vamos lá. Versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Tá vendo? O Senhor, então, Ele está sempre por perto também. Ele é o Deus da provisão, como a gente falou, então, Ele provê tudo, nada vai nos faltar. Aí vamos lá. Olha, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, o que está falando aqui? Né? Ele está sempre por perto, para quê? Para nos socorrer. Eles repousam sobre os justos, Ele está sempre de olho, Ele está sempre ali para dar o socorro. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos continuando aqui. Olha só. Versículo 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então, o Senhor ele odeia a maldade. Ele está contra aquele que pratica o mal. Ele não gosta da maldade. Vamos lá. Vamos direto lá pro... Tem o 17 também, né? O Senhor escuta os livros de todas as tribulações, a gente já falou. Perto está o Senhor, Ele está sempre perto, né? Pronto para nos socorrer, como a gente já colocou também.
Vamos direto lá para o último, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Senhor, ele é cuidador, ele é o salvador, ele resgata, ele não deixa ninguém condenado. Então, irmãos, só para mostrar novamente aqui, ó, eu marquei aqui, ó, todas as atribuições do nosso Deus e fui riscando todas as atribuições que eu entendi aqui. Então, o Senhor, ele é, nesse salmo aqui está dizendo que ele é acolhedor, ele livra dos medos, ele ilumina, ele dá honra, ele ouve, ele livra das tribulações, ele nos dá segurança, ele é bom, nos dá refúgio, provisão, está sempre por perto para nos socorrer, odeia a maldade, ele é cuidador, ele é salvador. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Amém? E aí, continuando aqui nessa mesma linha, irmãos, a gente fez a atribuição aqui do cristão, tá vendo? Aqui, ó, do justo, dá para ver aí? Eu tenho que olhar junto aqui, tá bom? Depois, mais uma vez, eu vou disponibilizar isso aqui, tá? Pra gente entender aqui, tá bom? Para você ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o cristão, o justo, olha, bendirei, Davi falando, o Senhor em todo tempo, versículo 1, e o seu louvor está sempre nos meus lábios. Então, o justo, o cristão, ele louva, ele adora em todo tempo, 24 horas por dia. Olha o 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Gloriar-se, então ele está sempre alegre por ter Deus, né? Os humildes ouvirão e se alegrarão. Então, outro atributo aqui do justo, do cristão, ele é humilde. Ouvirão, ele sabe ouvir, né? Ele tem alegria, ok? 3, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Então, o justo, ele engrandece ao nosso Deus, ok? 4, busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me. Então, o cristão, o justo, ele busca a Deus, tá? É uma outra característica. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então, o temor do Senhor, tá? Vamos lá. No 9 também, temei ao Senhor vós santos. Ele é santo. E a outra atribuição, tá? Os leõezinhos, no versículo 10, sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, nenhum lhes faltará, bem nenhum lhes faltará. Então, o que é santo também, ele busca, como a gente já falou. Vinde, filhos, escutai-me, vos ensinarei. Então, você busca, você dá ouvidos a Deus, né? Você necessita de crescimento, ok? Tem uma outra palavra aqui que, eu esqueci de falar aqui no 5, fala contemplai, né? Ou seja, a gente admira, a gente adora, a gente presta atenção, tá? Só para eu não deixar, não passar batido aqui, voltei. Então tem todas essas atribuições, olha quanta coisa, irmãos. Vamos voltar aqui. Então a gente falou, escutai-me e vos ensinarei. Então a gente necessita de crescimento, a gente precisa aprender de Deus, tá? O 13, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Irmãos, não está falando só freia, fala refreia, ou seja, depois que você frear, você vê e freia de novo a língua. Então, irmãos, ele vigia, né? E olha só, no 14, só para a gente dar um entendimento aqui. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te a alcançá-la. Ou seja, ele vigia, né? Ele aparta do mal, ele fica de olho no que é mal, né? Ele vive o que Deus ensina, pratica, né? O que é bom, o que Deus ensina. Fala de disciplina, zelo, força de vontade, né? Procura a paz e empenha por alcançá-la. Então, você tem força de vontade,
você tem a disciplina espiritual, você vai ler a Bíblia, você vai se empenhar, você vai se motivar a buscar e viver conforme as orientações de Deus. Procura a paz. Olha lá, ó, vamos lá no 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, aquele que tem o coração quebrantado também é um atributo do cristão, do justo. Vamos lá. No último, lá no 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Então, é outro atributo, servo. Você pode grifar na palavra servo. E os que nele confiam. Então, tem que ter confiança em Deus, irmão. Tem que ter fé. Tá? Esses foram alguns atributos que eu grifei. Olha, eu grifei em verde e escrevi aqui quais são os atributos. Então, extraindo desse texto, quais os atributos do cristão, do justo, daquele que serve a Deus. Ele louva, ele adora todo o tempo. Ele é alegre por ter Deus. É humilde, sabe ouvir, engrandece a Deus. Busca, admira, adora, presta atenção, clama, teme, é santo. Busca, procura, marquei de novo aqui, dá ouvidos, necessita de crescimento, vigia, vive o que Deus ensina. Ele tem a Bíblia como direcionador, como guia. Né? Ele tem disciplina, ele tem zelo, ele tem força de vontade em aprender, ele tem o coração quebrantado, ele é servo, ele confia, ele tem fé. Amém? Vocês estão entendendo? Conseguindo pegar um pouquinho? Irmãos, agora vamos falar de outro personagem aqui que está falando no texto, que é o homem ímpio, o mal, aquele que não tem Deus no coração. Também passam por esses atributos, tá? Vamos direto aqui no versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Por isso que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os leõezinhos, irmãos, está querendo dizer no sentido aqui de ser um animal forte, corajoso, imponente, ou seja, eu não preciso de ninguém, eu dou o meu jeito. Então ele sofre necessidade e passa fome, vai comer quando tem caça. Mas aqueles que confiam no Senhor, ou seja, que não confiam nas suas próprias forças, esses sim, mal nenhum vai lhes acontecer. Irmãos, a gente só precisa entender que nós vivemos num mundo onde o mundo ele é do maligno, né? O mundo jaz do maligno. Então, quando a gente diz que a gente não vai passar por dificuldade, claro que a gente vai passar, porque a gente está nesse mundo, mas é uma questão espiritual. A dificuldade, diante da aflição, o Senhor nos dá a paz quando a gente tem essa humildade de reconhecer que Ele é nosso Deus. E a gente tendo essa paz, pode vir o que vier, nada nos abala diante de Deus, porque o nosso alvo é estar com Ele na glória. Então o meu alvo é lá, é estar junto de Deus, é estar com Ele na glória. E aí quando vamos falar do ímpio, que não tem Deus, não conhece Jesus, ele chega nesse estado de calamidade, ele fica desafortunado, ele não sabe como agir, murmura, reclama, e não tem paz. É isso que o texto está dizendo. Tá? Então eu coloquei aqui, né, que eu peguei aqui do versículo 10, ele sofre necessidade, passa fome. Olha lá, o 13, ele fala dolosamente, ele fala sem sabedoria, né, que refreia a língua do mal, ou seja, contenha-se em falar o mal, fala dolorosamente, está falando do ímpio. Então, ele pratica o mal, sabe, não tem sabedoria no seu falar. E isso é uma característica daquele que não tem Deus, daquele que fala mal do outro, daquele que xinga, daquele que murmura, daquele que briga por nada. Isso é uma característica de quem não tem Deus, tá? É o que o texto está nos explicando aqui. 16. O Senhor está contra os que praticam o mal. Então, né? E aquele que pratica o mal, que é mal diante dos olhos do Senhor, olha o que fala na parte, no finalzinho do versículo 16. Né? Os que praticam o mal
o Senhor está contra, vamos ler inteiro, o Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Extirpar o quê? Extinguir. Então, quem pratica o mal, irmão, já está morto. É morto espiritual. Né? Está longe de Deus. E por quê, irmãos? Porque a adversidade, vamos falar aqui no 21, o infortúnio, que é a adversidade, matará o ímpio. Ou seja, mata, nos afasta de Deus. A adversidade, a calamidade, a infelicidade. Irmãos, esse momento que a gente vive hoje de quarentena, você só pensa mal, né? Você se afastou mais ou você se achegou mais a Deus? Essa pergunta eu faço. Então você olha para a calamidade, olha para a adversidade ou você olha para Cristo? Ou você tem a paz dentro do seu coração? É isso que o texto está falando. Então, perdão, a adversidade mata. Ou seja, nos afasta de Deus. Você pode não morrer com esse vírus, mas se você pensar que vai dar tudo errado, que vai ser, e não ter Deus como nosso guia na nossa mente, isso vai te matar, vai te afastar dele, porque a gente fala que, ou melhor, a Bíblia fala que a gente precisa de Deus. Né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 1, se eu não me engano, que ele teve uma luta maior do que ele podia suportar. Né? Aí tem aquela frase pronta que fala que Deus não dá luta maior que a gente não pode suportar. Isso não é verdade. Deus dá sim, Deus permite. Só que em contrapartida, por que ele dá isso? Para a gente reconhecer que ele é Deus. Porque se a gente pudesse suportar a luta, para que a gente precisaria de Deus? Então ele dá para a gente reconhecer que ele é Deus. E então a gente tem que ter a mente ligada no Senhor para a gente não provocar o inverso e não nos afastarmos de Deus. Tá bem, irmãos? Entendido até aqui? Então, ele mata o ímpio e os que odeiam o justo. No versículo 21 serão condenados. Então, outra característica do ímpio, ele odeia o justo. E ele será condenado. Tá, irmãos? Então tá aqui, ó. Marquei aqui mais uma vez, ó. Do ímpio e as características. Então, as características do ímpio nesse texto que a gente aprende. Ele sofre necessidade, fome, fala dolosamente sem sabedoria, pratica o mal, ele já está morto, né? A adversidade o mata, ele odeia o justo, ele está condenado. O que eu queria deixar aqui, irmãos, todas essas características, não sei se você anotou ou não, mais uma vez eu falei, eu vou disponibilizar isso, para se chegar ao Senhor, nós como cristãos, como justos, será que a gente tem todas essas características? Será que ainda a gente tem alguma coisa do mal, do ímpio? Porque isso nos corta a conexão com Deus. Né? Então, aonde você se enquadra? O que eu preciso melhorar? Claro que a gente tem que melhorar, existem várias formas aqui. Então, onde eu preciso melhorar? Eu faço tudo isso que o cristão precisa fazer para se chegar a Deus, né? Então, isso é uma reflexão, né? Para a gente ter todos esses atributos que Deus dá, que Ele nos livra, que Ele nos dá honra, que Ele ilumina o nosso caminho, que Ele está sempre por perto para nos socorrer, a gente precisa ter esses atributos de cristão. Né? Então, a gente deixa de viver o melhor de Deus, o que Deus tem para nós, a plenitude, porque talvez nós não temos esses atributos. Então isso é muito importante e é fundamental para a nossa vida com Deus. Amém? Outra coisa aqui que o texto me deu aqui, que o texto nos dá, aliás, a palavra temor aparece 4 vezes. Então, irmãos, temor, temei, então se junta tudo como temor. Então a gente tem que estar ligado nisso também. Então, é uma das ferramentas para a gente ter essas atribuições, é temor. Temor não é medo. Temor, nesse contexto aqui, é reverência, respeito. Vamos dar um exemplo de temor? Quando a gente está na igreja, você para tudo, e aquele momento é dedicado para Deus, ou qualquer coisa te distrai, ou você pensa lá fora.
em outras coisas, quando está lendo a palavra de Deus, quando está fazendo a leitura oficial, você trata isso como uma leitura comum, você fala, você fica sentado, você sai, você não dá valor naquilo, você não entende que aquilo é a voz de Deus, é Deus está falando que deveria ter uma maior reverência, um maior respeito máximo. Quando está tendo a palavra, você está ouvindo, está atento no que Deus está falando através do pregador. Quando está louvando, você está adorando ao Senhor. Ou você não consegue ficar 1h30, 2 horas no culto e tem que sair para tomar água, tem que sair para ir no banheiro. Irmãos, é claro que de vez em quando acontece, a gente tem as necessidades que não dá para segurar, mas quando dá para segurar, quando é possível, você realmente fica adorando ao Senhor para tudo, ou você trata isso como uma coisa normal e natural? Irmãos, é o Rei dos Reis, é o Deus do universo, é Ele que está lá. E nós temos esse privilégio de chegar diretamente nele, mas para a gente chegar, a gente precisa adquirir esses atributos que a gente falou. Então isso é muito importante para a gente ter relacionamento, para a gente buscar e alcançar tudo isso que Deus nos dá, nos promete. A gente precisa temer, a gente precisa entender que Ele é o Criador do universo. Ele mesmo sendo Deus, Ele faz tudo isso por mim, desde que eu deixe e eu cumpra com seus mandamentos. Tá? Outra palavra, busca. Apareceu 3 vezes nesse texto. Busca é o desejo, a ansiedade em conhecer, né? E como eu conheço na Bíblia, isso que a gente está fazendo aqui é uma busca, uma ansiedade. Irmãos, eu sou apaixonado por essa palavra, porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, mais eu entendo que eu preciso estudar mais, porque é lindo, você fica apaixonado, então você tem que ter essa fome de Deus, esse desejo. Eu até recomendo um livro que chama Fome de Deus, que é do Hernandes Dias Lopes, um livro maravilhoso, e fala bastante sobre isso. Então a busca, outra palavra que aparece 2 vezes nesse texto é o clamor. Clamor, oração. Declarar que só Deus é Deus, reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Né? Esse é o clamor, é oração. Então, irmãos, quais são as ferramentas? Temor a Deus, buscar a Deus e clamar a Ele, e orar. As disciplinas espirituais, a gente sempre fala sobre isso. Então, quando eu pratico isso, automaticamente eu vou trabalhando, Deus, o Espírito Santo vai nos dando crescimento e a gente vai tendo todos esses atributos do cristão que a gente falou agora. Olha outra coisa interessante aqui, o versículo 6, clamou o Senhor este aflito, o Senhor ouviu e os livrou de todas as atribuições. E o versículo, as tribulações, versículo 17, clamam os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as tribulações. Então, está falando aqui, a palavra clamor, apesar de aparecer 2 vezes apenas, está conectado com o versículo 6 e 16. Entende a importância da oração? Entende que se a gente não orar, a gente não consegue a chegar a Deus? Amém, irmãos? Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, a gente teria muito mais coisa para fazer, muito mais atribuição. Então, eu vou disponibilizar, olha aqui, ó, tá? Vou colocar, então, talvez salvar em PDF, ou bater uma foto aqui, eu vou colocar de uma forma um pouco mais legível, mais visual no vídeo, e também vou colocar essa foto no WhatsApp, para vocês estarem olhando. E se você gostou, mais uma vez eu falo, nós vamos aprender isso no discipulado, na aula Como Ler a Bíblia. Eu vou estar passando essa técnica que, para mim, me ajuda muito, E eu tenho certeza que isso me faz guardar, me faz aprender, me faz buscar, me ajuda a guardar, né, a mentalizar todas isso que a gente aprendeu. Então, irmãos, para ter um Senhor acolhedor, que nos livra dos medos, que nos ilumina, que nos dá honra, que ouve, que nos livra das tribulações, que nos dá segurança, que é bom, que nos dá refúgio, provisão, que está sempre por perto para nos socorrer, que odeia a maldade, que Ele é cuidador, que é salvador.
a gente precisa louvar e adorar todo o tempo, né? Ser alegre por ter Ele, termos humildade, né? Que saber que a gente precisa dele, a gente tem que saber ouvir, a gente engrandece, a gente busca o conhecimento, a gente o admira, contempla, o adora, presta atenção no que ele nos traz, a gente clama, a gente ora, teme, para a gente atingir a santidade, a gente busca, procura dar ouvidos, necessita de crescimento, a gente precisa entender isso. A gente tem que estar sempre em vigia, vigiando para nenhum mal ocorra. Vive o que Deus ensina, leia a Bíblia, né? Tem que ter disciplina espiritual, zelo, força de vontade em aprender, coração quebrantado, ser servo, confiar, ter fé. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo, e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Um ótimo domingo a todos, uma feliz Páscoa aí a todos. Lembre-se do verdadeiro significado da Páscoa, né? Veio lá atrás com Moisés, mas Cristo também é o Cordeiro que uma vez por todas nos livrou de todos os pecados e nós tivemos vida em Deus através da morte de Cristo. Amém? Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Um excelente domingo a todos. Fiquem com Deus. Logo depois aqui vai estar esse conteúdo aqui que eu escrevi. Tá bom? Um abraço a todos. Bom domingo. Deus abençoe. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia.